Pessoal, eu devo admitir para todos vocês que o frio aqui na minha cidade está algo impraticável. Está completamente anecúmeno, hipotérmico. Eu não gosto dessa sensação de ficar com a mão gelada, de ficar com o pé gelado. É um incômodo muito grande. Isso para mim, o meu coração baiano, ele não foi feito para atuar nessas condições tão inóspitas, tão gélidas. Eu gosto do calor, eu preciso do sol, eu preciso da vida. Então por isso que eu sofro muito quando começa a chegar o inverno, essas temperaturas mais frias, mas para aquecer os nossos corações, os nossos pés e principalmente as nossas pontas dos dedos. Sexta-feira, agora dia 29 de maio, nós estamos no mês de maio, às 20 horas, aqui no canal, 20 horas no horário de Brasília, nós vamos fazer a live do lançamento do livro sobre o Bolsonaro. Vai ser nesse dia que nós vamos conversar. Fazia tempo que não fazíamos lives, mas nós vamos conversar, vamos interagir e nós vamos fazer essa live super especial com o lançamento do livro, que vocês ajudaram a participar, que vocês ajudaram na elaboração. Então se inscrevam, ativem as notificações, me sigam também lá no Twitter, @profleooficial, e vamos nos esquentar juntos com o conhecimento desse livro sobre o Bolsonaro que fizemos aqui no canal. Ainda mais que possivelmente vai estar uma sexta-feira muito fria, que nós vamos nos aquecer com a live. Conto com a participação de cada um de vocês. E ontem eu fiz um vídeo comentando a entrevista do Ciro Gomes para o Datena. E hoje nós vamos novamente falar sobre o Ciro Gomes, porque vocês pedem e eu acabo aceitando quando eu acredito que é um assunto pertinente. E essa entrevista do Ciro Gomes, ela é pertinente, a entrevista do Ciro Gomes para a CNN. Isso porque nós estamos quase numa trilogia do Ciro Gomes aqui no canal. E eu prometo que esse vai ser o último vídeo do Ciro Gomes comentando alguma entrevista dele. Porque no domingo eu falei que o Ciro ele tinha conseguido atingir um objetivo. E o objetivo principal dele era ter voz, aparecer publicamente. E ele tem feito isso. Nesses últimos dias ele conseguiu aparecer na Rádio Bandeirantes e também na CNN, em entrevista com a Leda Naglia e na TV Cultura. Então ele está conseguindo cada vez mais ter essa penetração midiática que é muito importante para alguém que tem pretensões de ser candidato em 2022, que tem pretensões de vencer as eleições de 2022, porque participar, o próprio Cabo Daciolo pode eventualmente participar das eleições. E a entrevista na CNN, ela é interessante porque a CNN ela é um veículo de direita e é um veículo pró-governo. Ela tenta gradativamente ultrapassar essa imagem, apagar essa imagem de que é uma emissora que está ali justamente para fazer propaganda governamental. Isso não sou eu que estou falando. Quem falou isso foi o Maurício Sticer, crítico do UOL, amigo do Chico Barney, nosso colega de Twitter, que também é crítico, faz críticas sobre Big Brother, programas de televisão, é um crítico televisivo. E ele falou que a CNN é justamente uma empresa do governo. Ou melhor dizendo, uma empresa que apoia o governo. Então a presença de Ciro Gomes ali, ela é emblemática. E eu gostaria de fazer uma análise um pouco diferente, porque senão eu acabaria sendo repetitivo, e eu não quero ser repetitivo. Eu quero que você consiga perceber pontos do discurso do Ciro Gomes que eles sempre vão acabar se repetindo. E por que eles vão se repetir? Porque o Ciro Gomes ele tem alguns objetivos, e obviamente objetivos eleitorais, quando ele fala desses pontos. E eles vão se repetir em todas as entrevistas. Possivelmente com a Leda Naglia, que eu não vi, ele comentou isso. A entrevista com a Cultura, que eu também não vi, possivelmente ele também mencionou algum desses pontos. E eu vou mostrar para vocês os objetivos do Ciro Gomes com essas abordagens, com esses discursos. O Ciro, ele... outra coisa que é importante que eu quase esqueci. Essa foi uma entrevista que ela teve 12 mil likes e 12 mil likes e aproximadamente 3 mil dislikes. Então, foi um resultado positivo. Claro que sempre vai ter ali uns haters aqui ou ali, pessoas que não gostam, mas em termos de likes, teve um resultado positivo. Ou seja, foi assistido por muitas pessoas que gostam do Ciro Gomes e então teve um resultado positivo. O Ciro Gomes, ele começa, estou aqui com uma colinha porque eu não quero deixar nenhum ponto de fora, ele começa falando sobre as mortes do Covid-19. É importante porque ele faz isso, porque ele mostra que ele tem compaixão com as vítimas e ele também mostra que o governo Bolsonaro é responsável. Então ele joga essa responsabilidade nas costas do governo. E ele quer fazer isso, também fez no Datena, deve ter feito nas outras entrevistas recentes, porque ele está responsabilizando o governo. O governo ele precisa ser responsabilizado, obviamente, por isso que aqui no canal nós somos favoráveis ao impeachment. Tá?
por conta de toda a forma que o governo está atuando para resolver essa questão, resolver esse problema da Covid-19. O Ciro Gomes ele culpa o governo também do ponto de vista civil, ele, Ciro Gomes, mas ele, Ciro Gomes, candidato ou pré-candidato, tem a intenção de desmoralizar o governo culpando pela Covid. Então ele faz isso com a intenção eleitoral e também com a eleição, com a intenção cívica, podemos colocar assim. E ele diz que a reunião pareceu um covil de bandidos, por conta de tudo que aconteceu, a forma como foi falado, o Ricardo Salles, ele não menciona o Ricardo Salles em nenhum momento na entrevista, mas tudo que foi dito ali pareceu um covil de bandidos. Então ele quer jogar também essa imagem negativa no Bolsonaro e também nos outros integrantes do governo, que eles são bandidos. É uma estratégia interessante para você conseguir associar uma imagem negativa em uma outra pessoa. Ele falou que há evidências de crimes, que o Bolsonaro ele quis intervir na Polícia Federal e no dia seguinte, uma grande evidência é que no dia seguinte da reunião houve uma troca. O Bolsonaro efetivou essa troca, então está claro que Bolsonaro interveio na Polícia Federal. Depois ele fala sobre o Sérgio Moro, é indagado a respeito do Sérgio Moro. Ele fala que o Sérgio Moro ele cometeu prevaricação porque ele sabia de todas essas ações do Bolsonaro desde o ano passado e não falou absolutamente nada, só falou agora. Então ele cometeu um crime porque ele sabia de tudo isso e permaneceu em silêncio. E o Ciro Gomes ele ataca o Sérgio Moro, obviamente, porque o próprio Ciro percebe que o bolsonarismo, na visão dele, né, o bolsonarismo ele está perdendo força e o Bolsonaro eventualmente vai ser jogado ao mar. Só que há uma tendência, ainda para 2022, uma tendência de direita, uma onda azul. Lembra que nós falávamos disso, onda azul? Há essa onda azul, momento Joel Pinheiro, que ainda vai estar no nosso país em 2022. E essa onda de direita busca um novo candidato que não seja Bolsonaro. Pode ser o João Dória, pode ser o Amoedo e pode ser o Sérgio Moro. O próprio Nando Moura, você deve conhecê-lo, é um youtuber muito famoso, ele já está endossando a candidatura de Sérgio Moro. Então a vertente conservadora da direita, liberal, como você queira chamar, já começa a olhar Sérgio Moro. E o que Ciro Gomes quer fazer? Primeiro ele quer destruir a imagem do Sérgio Moro, mostrando que ele também é um bandido, que ele também é um corrupto, porque sabia de tudo que o Bolsonaro fazia e não falou absolutamente nada. E ele fala que o Sérgio Moro ele é um politiqueiro. Ou seja, ele faz parte de todo esse balaio e não tem condições, não é preparado para ser presidente. E tudo que o Ciro Gomes quer fazer em todas as entrevistas é mostrar que ele é o mais preparado. Então por isso que ele vai atacar o lulopetismo, como ele fala, ele vai atacar o bolsonarismo, porque quando ele fala o petismo, o bolsonarismo, ele quer mostrar ideias, concepções, fanatismos, e nesse momento nós não podemos mais ter fanatismos, porque se o Ciro Gomes ele for na onda do fanatismo, ele vai perder. É claro, ele tem uma turba de fanáticos, pessoas que o adoram, mas essa é uma quantidade muito diminuta. Ele precisa ganhar as pessoas pelo discurso racional. E é isso que ele quer mostrar. Sérgio Moro não tem preparo. Ao invés de ir para Sérgio Moro, venha para o meu lado, porque eu sim tenho preparo. Como um candidato de centro-esquerda, centro-direita, ele não pode lidar com a irracionalidade. Ele justamente precisa ser racional. E o discurso dele é um discurso racional. Perceba que nem os palavrões, nem os rompantes mais de agressividade, ele mantém no discurso dele. Ele já amenizou isso, você reparou? E por que ele fez isso? Porque ele quer mostrar racionalidade. Ele quer aquele eleitor que está insatisfeito com o Bolsonaro e também o eleitor que está insatisfeito com o Lula. Ele quer se mostrar como sendo a terceira via. E ele, em terceiro lugar nas eleições de 2018, tem essa condição, mas ele precisa mostrar um discurso racional, e isso ele está fazendo. Se vai ser comprado pela população, pelos eleitores, aí já é outra história, mas ele está no caminho para fazer isso. Tanto que ele fala, né, ele critica o culto das pessoas que foram feitos pelo PT, porque ele quer criticar esse culto às pessoas. Você precisa pensar nas ideias dos candidatos. Esse é o discurso que ele quer vender. E ele também, obviamente, fala da sua honestidade, criticando, falando que ele, comparando o Bolsonaro, falando os gastos com gasolina, ele quer falar que o Bolsonaro é corrupto, que ele é honesto, que ele já enfrentou a corrupção, que ele já denunciou a corrupção lá do Eduardo Cunha, já foi processado por ele, porque o Ciro precisa distanciar de si aquela ligação que ele tem com o PT. O Partido dos Trabalhadores, ele já foi ministro do Lula e, obviamente, isso acaba ocasionando a ele problemas em associação de imagem. Agora, passando por um outro ponto, né?
importante. Mais uma vez foi questionado a respeito da viagem dele para Paris. E isso é muito bom para o Ciro Gomes que acabe ocorrendo. Porque ele vai ser questionado sistematicamente por isso lá nas eleições de 2022. Da mesma forma que o Bolsonaro foi questionado por homofobia e coisas do tipo, declarações polêmicas, o Bolsonaro em 2018, quando a Rede Globo perguntou essas coisas para ele já estava preparado. Porque ele passou 10 anos respondendo essas perguntas. Então o Ciro Gomes precisa aproveitar esse tempo e essas perguntas para moldar a melhor opção para responder uma pergunta. E ele bolou uma resposta boa. Ele falou assim, olha, tem duas formas de responder. Ele já tinha falado sobre isso. Tem a forma mal educada e tem a forma educada. Só que a forma mal educada agora está mais elaborada. Ele falou o seguinte, olha, Paris é um ótimo lugar para você ir. Não agora, nessa pandemia, obviamente, mas tem muitos museus, é o berço da liberdade, é o berço da política, falou, e é um ótimo lugar para você fugir, como ele usou aqui, é um ótimo lugar para não ser pressionado por bandidos. Então ele foi para Paris para não ser pressionado por bandidos em 2018. E depois ele dá a resposta educada, que ele fala que mesmo a somatória das porcentagens não resolveria o problema do Fernando Haddad. E ele ataca o PT porque ele fala que o gabinete do ódio foi elaborado pelo Partido dos Trabalhadores. E ele fala até em uma outra entrevista, ele falou de sites, falou de jornalistas, que o gabinete do ódio que é comandado hoje supostamente pelo Carlos Bolsonaro, ele já havia sido feito lá atrás pelo Partido dos Trabalhadores, com uma máquina de destruição de reputações. Aí ele cita a Marina Silva, ele fala de Luiz Helena, fala de outros candidatos, inclusive dele, porque há uma parcela da esquerda que não gosta do Ciro Gomes por conta de toda a sua movimentação com relação ao Lula. Então o que ele quer passar? Ele quer mostrar para os eleitores que a esquerda não gosta dele porque ele é mais honesto do que o Lula. Basicamente é isso que ele quer passar, tá? Outro ponto, o penúltimo ponto, né? Ele quer se mostrar uma opção ao neoliberalismo. Ele fala que o PT, que se ele chegar ao poder, ele vai mostrar que o PT tinha por trás daquela máscara um rosto neoliberal. Mas ele não fala qual é a opção dele ao neoliberalismo. Seria uma pergunta interessante que eu gostaria de fazer ao Ciro Gomes caso eu venha entrevistá-lo, tá? Mas quem sabe um dia, depois que a pandemia passar, essa não é uma entrevista para ser feita com lives, né? Nós temos que fazer uma entrevista pessoalmente, quem sabe lá em Salvador, e quem sabe ele até me pague um jantar no Chico do Caranguejo ou Francisco dos Crustáceos. Quem sabe, né? O Ciro Gomes poderia me fazer esse agrado. Não sei, a gente combina isso depois. Ou lá no Jangada, né? Enfim, isso é uma outra história. Ou a gente podia pegar um sol na Praia do Futuro. Vocês imaginem o Ciro Gomes de sunga? Eu não quero. Mas, já que nós estamos entrando nesse ar mais da picardia, vamos falar do momento que o Ciro Gomes falou do general Heleno. O general Augusto Heleno tem pressionado o STF, soltando cartas, sendo apoiadas por generais de reserva, toda aquela papagaiada do general Augusto Heleno, a quem o Ciro Gomes chamou de bandido, de mentiroso e entreguista, porque ele está entregando o território nacional, a soberania nacional aos Estados Unidos. E foi falado a respeito do golpe, né, da atitude golpista, supostamente golpista, do general Augusto Heleno, e eu gostaria de abrir aspas para vocês do Ciro Gomes. Eu, Ciro Gomes, tenho mais medo do senhor, falando pro general Heleno, eu, Ciro Gomes, tenho mais medo do senhor com a mão suja de cocô do que se o senhor tentar fazer um golpe no Brasil. E depois ele falou que se ele tentar fazer um golpe, ele vai ter que matá-lo, né? Se o general Augusto Heleno quiser dar um golpe no Brasil, ele, Ciro Gomes, vai defender a bandeira, vai defender a república, vai defender a Constituição, porque ele quer mostrar para a população que ele também é um patriota. E esse é um dos valores do bolsonarismo que você vai ver no meu livro sobre o Bolsonaro, na live de sexta-feira, tá bom? Então esse é um valor importante para a população, alguém que seja patriótico, porque o patriotismo mostra, olha, essa pessoa é patriótica, essa pessoa não vai lesar a pátria, não vai cometer corrupção, e é isso que os brasileiros querem. Não houve aquele ar mais íntimo que teve com o Datena. O Datena entrevistou o Ciro Gomes de abrigo, com uma jaqueta, e o Datena ele tem mais essa característica pessoal, ele não é tão... e não segue tanto as diretrizes, eu ia falar mais profissional, mas seria um termo pejorativo se eu falasse isso. Mas o pessoal da CNN é mais formal, tem mais, segue o script. O Datena já é mais informal e por isso que as entrevistas dele geralmente rendem um pouco mais. Já se você tiver curiosidade, tente procurar aí Datena, Carnaval, Ribeirão Preto, Sócrates, você vai ver uma das melhores reportagens esportivas, que é o Datena entrevistando Sócrates no Carnaval, uma loucura. Vale muito a pena, tá? Se você puder procurar aqui no YouTube, você vai com certeza se divertir muito da forma como o jornalismo era feito anteriormente. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. Eu tentei trazer pontos
diferentes do Ciro Gomes. Já fiz 3 vídeos falando sobre o Ciro Gomes, já estou cansado de falar do Ciro Gomes. E eu já tenho conteúdo suficiente para fazer um livro agora sobre o Ciro Gomes, os caminhos ciristas para 2022. Quem sabe, né? Pode ser, se der tudo certo esse livro do Bolsonaro, eu faço um livro do Ciro Gomes. A editora já até falou dessa possibilidade. Mas quem sabe, compartilhe o vídeo, traga mais pessoas para o canal, deixe aqui os seus comentários também, eu preciso muito saber a sua opinião a respeito desse assunto. E sugestões para que posso fazer. Não vou fazer isso não, porque senão vocês vão fazer muita brincadeira. Se eu falar sugestões para nos aquecermos do frio, mas vocês vão acabar descambando aí para baixaria. Tá? Deixem aqui então receitas de chocolate quente, tá bom? Para que eu possa me aquecer no frio. Receitas de chocolate quente eu vou selecionar uma, vou tentar fazer, caso eu tenha os ingredientes, e depois eu coloco aqui no vídeo para vocês. Então deixe aqui nos comentários receitas de chocolate quente. E me sigam também lá no Twitter, @profleoficial.